Cauê Mansanares e Investo, sejam muito bem-vindos aqui ao ResultaCast. Muito obrigado pela presença. Poxa, Cauê, obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade e vamos bater um papinho então sobre ETFs, sobre a Investo, sobre a casa aí que tem soluções globais, tem uma série de ativos de diferentes classes. Novamente, obrigado e seja muito bem-vindo. Obrigado, Anthony. Prazer estar aqui falando sobre ETF, uma paixão nossa. Eu fundei a Investo para fazer isso para os brasileiros, para trazer ETF cada vez mais para o portfólio dos investidores brasileiros. Então, sempre muito bom poder falar do assunto. Obrigado pelo convite. Boa, maravilha. Pessoal, lembrando sempre que nada desse vídeo aqui é uma recomendação de investimento e é sempre importante reforçar que eu, Anthony, e a Resulta Capital, a gente é 100% independente e totalmente livre aí de filiações com bancos, gestoras ou corretores. Então, tudo que a gente faz é justamente conversar com todas elas e conseguir aqui trazer diversos convidados especiais aqui para esse bate-papo. A gente aproxima aí a pessoa física das instituições. Cauê, então, brevemente, se quiser explicar um pouquinho de quem é a Investo, né? Como é que funciona a questão aí do Grupo Vaneck, os braços diferentes que existem, para a gente conhecer um pouco da estrutura e daí a gente falar um pouco mais sobre ETFs, por favor. Perfeito. Então, vou começar um pouco diferente do que o normal aqui, falando um pouquinho da Vaneck, que quem é a gestora que hoje sou parte aqui de um grupo econômico que já tem 70 anos de história. Então, a Vaneck nasceu em 1955, na reconstrução ali do pós-guerra. O fundador da Vaneck, ele teve a visão de que o mundo estava se reconstruindo e essas oportunidades de investimento nessa reconstrução que estava acontecendo em outros mercados, ainda era muito limitada para o americano até investir, né? Tinha muita coisa local nessa época ali nos Estados Unidos. Então, a Vaneck foi criada com essa cabeça de acessar oportunidades de investimento que estavam acontecendo ao redor do mundo, e já há 70 anos a Vaneck faz isso para o investidor americano e depois começou a fazer isso a nível global, né, com a expansão global que eles fizeram aí na última década. Então, a Vaneck se consolidou como uma gestora para investimento em mercados emergentes, depois para investimento em commodities, foi um dos fundos, e foi o primeiro fundo, na verdade, que entendeu que o ouro e o dólar estavam para perder paridade aí em determinado momento da história, e aí quando isso aconteceu, o fundo que investia em ouro acabou despontando como uma das melhores performances dos Estados Unidos, e a Vaneck começou a se consolidar ainda mais no mercado de commodities também. Então, uma gestora que sempre teve uma visão de que o mundo está mudando e as oportunidades de investimento precisam ser acessadas aí pelos mais diversos investidores, seja o institucional, seja o varejo, e foi sempre crescendo com isso. Entrou no mundo dos ETFs nos anos 2000, então 2006 ela lançou o primeiro ETF, o ETF de mineradoras de ouro, inclusive, né, o primeiro ETF do seu portfólio, e foi crescendo muito o negócio de ETF. Hoje tem também investimento no próprio mercado americano, que são fundos enormes ali, sob gestão da Vaneck, e é uma gestora que tem hoje mais de 150 bilhões de dólares sob gestão. Então, eles já bateram aí 160, outro dia estava 161 bilhões de dólares sob gestão. Uma gestora que se consolidou não só como uma gestora ativa, ainda tem uma parcela relevante aí de gestão ativa no seu portfólio, mas 90% do patrimônio sob gestão vem dos ETFs, que a gestão indexada realmente é algo muito inteligente para o investidor final. Então, a Vaneck é uma gestora que é visionária, trouxe o negócio para a Austrália, trouxe o negócio para a Europa e trouxe o negócio para o Brasil. E aí, falando um pouquinho da nossa parte aqui da Investo, né? Eu sou sócio fundador da Investo, eu criei a gestora para fazer ETFs no Brasil, para trazer essa filosofia de investimento indexado para o investidor brasileiro e fazer isso com muita transparência, fazer isso com baixo custo, fazer isso com muita eficiência. Para quem já entendeu que o movimento de investimento em ETF já está dominando o mundo e já faz parte desse movimento, quem não está ficando de fora, né? Venha fazer parte aí do movimento de investimento em ETF. A gente começou no Brasil há 4 anos e a gente
está vendo aí um crescimento acelerado no mercado de ETFs. No ano passado, houve essa união da Vanek com a Investo, né? A Vanek se tornando sócia controladora da Investo e ajudando a gente a acelerar um modelo de negócio, acelerar o crescimento no Brasil com mais produtos, com mais material, mais education para os clientes, mais atendimento ao cliente e trazendo o que tem de melhor no mundo, compartilhando de uma visão, né, de acessar oportunidades globais, acessar oportunidades em alguns temas que são muito relevantes e acessar oportunidades no mercado brasileiro também, com renda fixa, com renda variável. Então, a Investo tem essa cabeça, né? Sempre nos inspiramos muito na Vanguard, na parte de baixo custo, de gestão indexada, e temos um pouquinho da Vanek também no DNA de acessar oportunidades e dar a opção do brasileiro também poder fazer esse investimento de forma inteligente. O movimento de ETF já aconteceu, é um caminho sem volta depois que você embarca nesse movimento, e a gente está vendo isso começar a acontecer no Brasil também. Não, show demais. Com certeza é um movimento sem volta. Acho que a paz que traz para o investidor, né, a tranquilidade por todas as facilidades que o produto acaba ajudando são inúmeras. Cauê, vamos lá. Acho que o primeiro ponto aqui já vai ser meio puxa-saco assim, mas quem sou eu? Mas eu acho que o trabalho que a Investo está fazendo e vem já fazendo é espetacular, de verdade mesmo, por N razões aí. Primeiro, porque o portfólio que vocês oferecem, acho que é muito, muito interessante. Vocês acabam oferecendo praticamente tudo, né? Hoje se a pessoa quiser, ela acho que tá praticamente servida a qualquer classe, a qualquer solução do portfólio da Investo. E vou deixar aqui um comentário especial mesmo, assim, que eu que trabalho aqui na parte de conteúdo, até para outros clientes, enfim, vocês têm uma qualidade muito boa, que é a clareza das informações no site e também nas apresentações dos ETFs. Sempre tem um material que traz muita clareza. E para a pessoa física, isso é muito, muito necessário. A gente tem várias outras gestoras, concorrentes, enfim, que também têm produtos muito bons, muito competitivos, alguns são parecidos, mas muitas vezes não tem clareza para a pessoa física entender o que é aquilo, o que está por trás e ter realmente tranquilidade para investir. Então, acho que fica aqui o feedback super positivo aí para vocês desse lado, acho espetacular, tá? É muito bom ouvir isso, porque nós somos paranoicos em atender bem o nosso cliente. E a gente nasceu para fazer ETF, é o nosso DNA, é o nosso foco. E eu, como CEO, fundador aqui, gestor do negócio, eu acredito muito no foco, em entregar valor. Você tem que delimitar o escopo do que você faz ao máximo para ser o menor escopo possível. E aí você entrega o máximo de valor dentro daquele escopo. Então, o nosso escopo é fazer ETF. Então, a gente está aqui para entregar o máximo de valor, seja na eficiência operacional, que hoje a gente tem provavelmente a tecnologia mais de ponta para operar ETF no Brasil, e na parte de conteúdo e educação. A gente é paranoico em atender bem o cliente, no atendimento direto, nos canais, nas mídias, no engajamento, nas perguntas, né, que a gente recebe, e no material, no conteúdo. Então, site, apresentação, então a gente foca muito nisso. Muito bom ouvir que você gosta aí do que a gente coloca para ajudar o investidor a conhecer mais os produtos. Boa, gosto e me ajuda também, quando eu crio os materiais aqui de análise, facilita bastante. Cauê, queria, antes da gente falar um pouquinho sobre, talvez alguns produtos específicos, a gente pode trazer aqui alguns exemplos, mas eu queria só que você reforçasse um pouquinho para nós. Eu fiquei curioso com a parte da eficiência operacional. Eu sei que não precisamos ir para um lado muito, muito técnico, mas eu queria muito, se possível, que você explicasse brevemente aqui para nós a diferença entre o ETF in cash e in kind, porque as pessoas sempre perguntam assim, beleza, vou comprar esse produto aqui da Investo, da outro, né, do concorrente, mas ele está replicando um ETF lá fora, ele está comprando aquelas ações ou aquele criptoativo, eu vou pagar 2 taxas de administração, beleza, mas e como é que ele faz isso? Alguém realmente está indo lá fora? Então o pessoal sabe que existe o market maker, o pessoal sabe que existem as camadas, mas como é que, operacionalmente, num nível tranquilo, né, não precisamos ir nos últimos detalhes aqui, mas como é que ocorre essa transmissão, essa transferência, vamos dizer assim, das cotas, ou se realmente tem a parte da compra e assim por diante? Perfeito. E esse é um processo que ele
mostra muito a eficiência operacional de um ETF em geral, né? Então, tem duas formas de você... O ETF é um fundo aberto, então é um fundo aberto listado em bolsa. O que isso significa? Ser um fundo aberto, que todo dia ele pode ter criação ou destruição de cota, né? Pode ter aporte ou pode ter resgate. Quando tem aporte, você cria mais cotas. Imagina que você começou o fundo ali com 100 cotas, e aí teve muita demanda, se cria mais 100 cotas naquele dia, você dobrou o tamanho do fundo. A mesma coisa se tiver um resgate, né? Então você tem lá 100 cotas, o pessoal está vendendo na bolsa, vai haver um resgate do fundo no final do dia, você vai, né, diminuir o número de cotas do fundo. Quando isso acontece, num fundo normal, que não é um ETF, é tudo em cash, né? O que acontece? Teve criação de cota do fundo, você recebe dinheiro na conta do fundo, né? O fundo, ele é um CNPJ apartado, é como se fosse uma empresa mesmo, em que o capital do fundo, ele não se mistura com o capital da gestora, não se mistura com o capital do custodiante, do administrador, é uma empresa apartada, um CNPJ apartado, e o dono desse CNPJ são os próprios cotistas, são os donos, né, das cotas. A Investo é meramente a gestora daquele capital. Então, se fosse um fundo normal, entraria dinheiro para essa conta desse CNPJ, imagina uma conta no banco, né, que é realmente o que acontece, e a gestora iria lá com esse dinheiro, iria comprar os ativos que ela quer ter no fundo, seja na renda fixa, seja na renda variável, comprar ações, ou fazer um câmbio, mandar dinheiro para fora, comprar ações lá fora, ou ativos lá fora. Então, no fundo normal entra dinheiro e você faz o movimento como uma pessoa física faria, né? Claro que você negocia com a mesa institucional, você tem os canais mais facilitados ali, mas é normal como se entrasse dinheiro na sua conta e você tivesse que comprar as coisas, né? Em um ETF, ele pode ser em cash também, ele pode ter esse modelo, ou ele pode ser o que a maioria dos ETFs são, in kind. O que acontece? O que é in kind? Kind é o termo em inglês para o ativo. Então, se não é em cash, se não é em dinheiro, é em ativos. Então, vamos pegar um exemplo do nosso World 11, que é um dos ETFs mais conhecidos aí na renda variável internacional. O World 11, ele tem na carteira cotas do VT, que é o ETF da Vanguard. Então, se o meu agente autorizado, aí eu vou começar a usar o nome dos agentes aqui, né, que estão envolvidos. O agente autorizado, que normalmente é um chapéu que o formador de mercado também tem ali dentro da mesma instituição, mas é o chapéu de agente autorizado, é o agente autorizado a criar e destruir cotas. Se ele quer aportar no fundo, ao invés dele me entregar dinheiro para a conta do fundo, ele entrega kind, ele entrega ativos. Então, no caso do World 11, ele entregaria cotas do VT. Então, todo dia, a Investo tem aqui, né, nos nossos sistemas, a gente puxa dado do índice, a gente puxa dado da carteira do fundo, e a gente alimenta os agentes autorizados do mercado, junto com a B3, né, que é um processo que ocorre tudo dentro do ambiente B3, para dizer, se você integralizar uma cota no meu fundo hoje, você tem que me entregar tantos ativos lá fora, tantos VTs, né, tantas cotas do VT. Ao final desse período, existe um fechamento de mercado, qual que é o preço que fechou o ativo lá fora, qual que é o preço que fechou a cota no Brasil, tem um ajuste financeiro que acontece no dia seguinte. E aí vai muito da gestão calibrar, né, o quanto de cotas do fundo lá fora entra nessa cesta para você ter o mínimo de ajuste financeiro para não ter dinheiro indo de um lado para o outro. Mas olha só, então ao invés de eu receber dinheiro na conta do Brasil, ter que fazer um câmbio com a mesa de câmbio, comprar o ativo na bolsa, você tem essa fricção, né, de fazer o câmbio, comprar o ativo, prazos de liquidação, você já recebe, o fundo já recebe o ativo lá fora diretamente. Então isso facilita para a gestão, mas reduz custo de operação. Exatamente. E se for um ETF brasileiro, é a mesma coisa. Você recebe as ações no Brasil ou o título de renda fixa no Brasil diretamente na conta do fundo. Então, ótimo, ótimo. Acho que é um pouco técnico para talvez a maioria das pessoas, mas acho bem legal comentar, porque isso mostra que... Desculpa, eu me empolguei aqui. Não, eu acho ótimo, fica à vontade. Não, eu tô aprendendo junto, tá? Eu tenho um conhecimento, mas a gente também não sabe tudo, vai. Mas é interessante a gente analisar, Cauê, porque realmente
não é só uma questão operacional que tende a ajudar muito na redução dos custos, nas aderências em geral do índice, carteira, assim por diante. Sei que são muitas peças diferentes que se encaixam, mas também até mostrar para o pessoal que esse ambiente todo, com todos esses participantes, agentes, é uma coisa muito regulada. As pessoas muitas vezes perguntam, poxa, mas tá, beleza, eu sei que tem essa questão em cash in kind, às vezes tem cotas do VT ali dentro, tem o título público para quando é renda fixa BR, ok? Mas tá, e se essa empresa quebrar, né? Ou então, se a gestora sumir com o meu dinheiro, cara, isso é muito regulado. Então, hoje em dia, para você ter um produto listado em bolsa, ainda mais quando tá pegando muitas vezes ativos lá do exterior, é muito amarrado, né? Não tem como as coisas sumirem. Lógico que o ativo que você está comprando, ele pode desvalorizar, vamos lá, né? Renda variável tem riscos, aquela coisa toda, mas hoje essa transparência e essa regulação toda é o que acaba trazendo muitas vezes segurança para o investidor não ficar exposto a esse tipo de risco, né? Então, acho sempre importante falar, mesmo que é um pouco técnico demais, até para o pessoal ter uma certa mais tranquilidade e, enfim, né? Ficar tranquilo em relação a isso. Cauê, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre um pouquinho do portfólio da Investo. Acho que eu já analisei praticamente todos os ETFs de vocês aqui no canal e eu sempre que sai um novo eu analiso também, mas legal. É interessante porque a forma como vocês construíram, ela foi muito bem pensada, ela é muito inteligente. Na minha opinião, eu vou deixar para o final do vídeo, tá? Acho que talvez o pessoal já adiantou para vocês, mas só falta um ETF que é a cara da Investo para vocês lançarem. Vou deixar no final a sugestão, tá? Mas a gente adora sugestões e alguns produtos surgem de sugestão de cliente ou sugestão de alguém que traz uma ideia boa e a gente vai atrás, investiga e algumas vezes resulta em ter o ETF Não, listado, justo, né? justo. A gente pede, eu sempre falo, né? Pedir, a gente pode pedir o que a gente quiser, né? Ganhar, aí... A gente adora. O pessoal pede nas nossas mídias também, fala aí, a gente realmente considera aqui no comitê de produtos o que o cliente está pedindo, porque no final do dia a gente está fazendo para o cliente. Não, justo. Eu vou adiantar então, já que vocês estão abertos. Hoje, vocês têm um portfólio muito completo. Tem renda fixa brasileira, tem renda fixa internacional. Acho que foram pioneiros em vários desses braços em ter um ETF para isso. Acho ótimo. Mas hoje tem uma demanda que o pessoal pede muito aqui no canal e eu também sinto falta, que é um ETF que ninguém tem ainda no Brasil. Não adianta ficar lançando as mesmas coisas, né? A gente tem que dar uma inovada, que é alguma coisa do tipo VTX USA. Então, o mundo todo sem Estados Unidos. E por que as pessoas pedem tanto? Muitas vezes elas já estão overalocadas, já estão muito alocadas em Estados Unidos, e se comprar VT, vai sobrepor mais ainda. VT, eu digo Word 11, perdão. Ou então, o VWRA saiu agora também, né? Vai ter a mesma função, vamos dizer assim. Então é um produto que, enfim, né, eu vejo que ninguém lançou ainda, talvez tenha BDR, não cheguei a analisar, mas o mercado brasileiro está carente de uma solução mundo sem Estados Unidos, para não ter essa questão da sobreposição. Se é bom, se não é, se tem mercado para isso, aí eu já não consigo afirmar, mas fica aqui a sugestão para vocês darem uma estudada, tá? E o pessoal também aqui embaixo nos comentários sempre me cobra, então tá feito aqui, pessoal, oficialmente o pedido pro Cauê dar uma analisada para nós, vai. Legal, vamos olhar. A gente já olhou e é uma discussão que frequentemente a gente tem, né, não é algo novo aqui para gente. Estamos considerando sim, já acho que é uma boa sugestão mesmo. Tranquilo. Você falou do portfólio, né? Acho que Boa. seria legal talvez eu compartilhar aqui o Boa, site da boa. Investo, Ótimo. que ele mostra bastante o portfólio. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Boa. Funcionou, né? Tá funcionando. Minha tela. Tá perfeito. Bom, então, assim, para quem quer olhar mais, né, você mencionou que a gente é bem didático no site, a gente é paranoico para ser realmente didático e trazer transparência para tudo, né, investoetf.com, e aí aqui a gente tem os ETFs da Investo todos, cada um tem sua página própria. Renda variável global foi por onde começamos a montar o portfólio. Então aqui nessa parte de renda variável global, temos bastante opção para o brasileiro poder montar. E aí eu acho que vale um pouquinho da cabeça de como nós pensamos um portfólio de investimento. Poxa, temos 26 ETFs hoje listados na B3. Eu preciso ter os 26? Não, você não precisa ter todos. Acho que vai muito
perfil do investidor e apetite a risco. Quando alguém está começando a investir ou alguém que quer simplificar ao máximo, você pode ter 2 ETFs, 3 ETFs na sua carteira, talvez, ou 4, e você já vai estar muito bem diversificado em todos os níveis de risco. Então, quais? Poxa, ou o VWRA, que lançamos agora, que é o UCITS de economia global, ou o World 11, que é o ETF de economia global, né? Ambos têm estratégias muito similares. Um faz a alocação via UCITS, o outro faz a alocação via Estados Unidos. O que faz via Estados Unidos é um pouquinho mais amplo. Pode falar. Eu queria muito, já que você tocou no assunto, o pessoal certamente, eu falo muito desses ETFs, já analisei eles várias vezes aqui, então, claro, vou deixar você dar todos os detalhes, mas o pessoal até comentou, né? Poxa, mas eles não são parecidos demais? Será que não traria talvez, canibalização, acho que não é o termo certo, mas uma sobreposição excessiva? Então, acho que aqui, para a pessoa avaliar, ela tem que escolher um ou outro, né? Os dois talvez não façam sentido, né? Olha, assim, quando você pensa na sobreposição, eles estão bastante sobrepostos, são extremamente correlacionados. Eu não desconsideraria você ter um pouco de um pouco do outro no portfólio, mas saiba que eles cumprem a mesma função, que é uma alocação global em renda variável. Então, se você definiu que você vai ter 30% em renda variável global para uma alocação estrutural, você pode escolher o VWRA, o World 11, colocar, né, dividir aí esse capital entre eles, mas eles estão cumprindo a mesma função. Então, qual que é a diferença de um para o outro? Um usa uma estrutura UCITS, mas tem menos ações. Tem cerca de 2.000 um pouco mais de 2.000 ações, o que é o VWRA. Uhum. A estrutura UCITS tem a vantagem tributária de você não pagar os 30% de imposto nos dividendos que vêm dos Estados Unidos, que é uma alocação relevante dentro do fundo. Você paga 15%, o fundo paga 15%, né? Então, é um ETF muito eficiente do ponto de vista tributário. O World 11 já é um ETF mais amplo, ele tem quase 10.000 ações hoje dentro dele. A correlação é muito forte, apesar de ter uma diferença de 7.000 ações, mais de 7.000 ações de um para o outro, a correlação é muito, muito alta. Então, entenda que os dois estão no mesmo na mesma alocação estrutural global que você traz. Eu dividiria um pouquinho em um pouquinho outro para fazer essa alocação. Ou você quer simplificar, escolhe um deles só e compra em um deles, né? Acho que aqui vem um ponto de nós oferecemos os tijolinhos. Quem vai saber montar o portfólio vai ser o cliente final, porque depende do apetite a risco, do que ele tem de concepção de portfólio também. Então a gente está aqui para te dar mais ferramentas para você montar o portfólio. E também, só um parênteses, e também o que o cliente já tem na carteira, porque acho que o grande cuidado que o cliente tem que tomar é a questão realmente da correlação dos ativos. Então acho que, cara, muitas vezes você tem diversos ETFs que são muito bons, que são produtos interessantes, são exposições interessantes, mas a correlação muitas vezes ela é grande. Então, o cliente final, né, a pessoa física, principalmente, tem que se atentar para não ficar tudo apontado para um lado, achando que está diversificado, quando na realidade muitas vezes as coisas vão se comportar iguais, né? Então realmente acho que o nosso trabalho também aqui é justamente pegar os tijolinhos para montar a casa. Mas segue aí, por favor, cara, desculpa te interromper. Legal. É perfeito, é isso. Você tem que entender o que você tem na carteira já. Você não vai vender tudo e montar uma carteira do zero, legal. Mas a grande maioria das pessoas começa a adicionar a partir do que já tem, né? Então entender o que já tem na carteira também. Mas o que eu estava falando, né? É assim, você pode fazer uma carteira muito simples com poucos ativos. Então pega ou do VWRA, o World 11, ou um pouquinho dos dois aí para a parte estrutural global. Renda fixa, BNDX e o SDB, renda fixa global, são extremamente relevantes em qualquer carteira. Aí, estudos acadêmicos vão te mostrar, né, que a renda fixa te ajuda a reduzir volatilidade sem você prejudicar o retorno do portfólio. Né, você reduz muito mais a vol do que dosado, né, dosado da forma correta. Aí, um pouco de renda fixa faz bem para as carteiras. E renda fixa Brasil, né, por exemplo, LFTB 11 é um ETF que deveria estar em qualquer carteira de qualquer investidor. Tesouro Selic, com um pouquinho de IPCA+, que te traz rendimento acima do CDI, você paga menos imposto, porque não tem IOF, não tem come cotas, e você paga 15% de imposto, independente do prazo que você ficar.
Então, se você fizer isso, né, vamos pegar aí VWRA, BNDX, USDB e LFTB com 4 ativos, aí você dosando da forma correta, né? Quanto de renda fixa Brasil eu preciso de ter para caixa, despesas, gastos mais emergenciais e o quanto eu quero alocar globalmente. Pronto, você fez um portfólio bastante diversificado para começar. Ou se você quer ter menos ativos na carteira. Eu, particularmente, gosto de dar um passo a mais e colocar um pedaço do meu portfólio nessas alocações estruturais que eu comentei, né? Mas aí usar um pouco mais de tijolos aqui para montar o meu portfólio. Quais tijolinhos? Tem aqui uma série de ETFs que você pode combinar. Aí vai depender muito da sua idade, do quanto você tem de apetite a risco, os seus objetivos. Quero comprar uma casa daqui a alguns anos, então você vai tomar menos risco. Eu estou investindo para aposentadoria. Nasceu meu filho, minha filha, eu quero investir com um horizonte de tempo maior. Aí você pode adicionar mais risco na carteira, com potencial de retorno maior, né? Você pode adicionar um ETF de Bitcoin, por exemplo, como HODL. Você pode adicionar energia nuclear, né, e urânio, que é o Núcleo 11, é uma das melhores performances da bolsa no ano. E todo mês ele está ali de top performer na B3. Por quê? A transição energética está acontecendo e essas empresas estão muito bem posicionadas. Inteligência artificial está usando cada vez mais energia, a energia nuclear é a mais bem posicionada para atender essa demanda. É mais nichado, é mais segmentado, mas é uma tendência que faz sentido você ter na carteira. Crédito privado americano, por exemplo, pelo BIZD11, tem volatilidade? Tem, claro, é crédito privado, mas gera 11 a 12% de retorno em dólar no ano, tem a volatilidade do crédito, claro, mas é um ativo altamente rentável para pagamento de dividendo, que é um pouco descorrelacionado também com o restante do mercado. Ouro para mim não pode faltar em nenhum portfólio, né? O nosso GLDX11 hoje está bem evidente que o ouro é importante, um fluxo de compra de ouro no mundo muito forte pelos bancos centrais, empresas e investidores. Mercado imobiliário americano, tecnologia, semicondutores, games, small cap de valor americano, private equity. Você vê que a sobreposição vai existir, claro, né? O World 11, ele, por exemplo, pega tudo de ações listadas em bolsa, mas você tem ou descorrelação ou menos correlação entre esses ativos. E isso vai te ajudando a montar um portfólio mais inteligente. O que é um portfólio inteligente? É um portfólio que te gera o retorno esperado com o seu nível de risco. O que é isso? Se acordar e não tomar um susto. Comprei a ação do Zoom. Você caiu 90% depois da pandemia. Isso aí destrói famílias, né? Você tem um investimento arriscado numa empresa sólida, uma empresa boa. No Brasil a mesma coisa, comprei Americanas, daí tem um evento de liquidez aí, de crise de liquidez, e você sofre, né? Light, enfim, agora tem Ambipar, né, acontecendo. Então, você ficar exposto a somente uma empresa, somente um ativo, é muito arriscado. Você diversificar faz muito sentido. Então, ou diversifica de forma estrutural, como eu falei, né, no começo, pega esses 4 ativos aí, mas você pode adicionar classes de ativos diferentes. Aí você escolhe, olha, quanto que vai ter de ouro? 5% do meu portfólio, é 10%? Vamos fazer essa alocação via ETF. Aí a cada 3 meses, ou cada 6 meses, ou cada ano, você olha a sua carteira novamente, rebalanceia, entende, né, o que está faltando, o que precisa mudar, mas faz isso de forma bem equilibrada, que no final do dia você vai ter um retorno que é satisfatório e o caminho para chegar lá vai ser um caminho mais palatável, né? Você vai dormir tranquilo à noite usando os ETFs. É sustentável, eu concordo demais com isso. A frase que eu sempre uso, Cauê, é a seguinte: investir através de ETFs é uma coisa sustentável. A gente vê muitas vezes, eu sou um cara mais jovem, tá? Eu não sou tão velho assim, né? Não tenho tanta experiência assim, mas as pessoas às vezes quando são mais jovens, elas falam, não, mas eu consigo diversificar. Mesmo que eu não faça stock picking de uma única, se eu chegar ali naquela fronteira da diversificação de 15 ativos, eu vou diluir um pouco o risco. Tá bom, cara, é verdade. Mas aí você vai fazer isso na Bolsa Brasileira, na Bolsa Americana, na Bolsa de outro país. Quando você vai ver, você vai estar com 100, 200 ativos na carteira. Não é tão simples assim. E eu concordo muito com a questão de ter a tranquilidade para pensar em médio e longo prazo para dormir tranquilo. Quando você está com ETF, você está com um produto aí, claro, né, riscos e riscos, mas a diversificação
ela vai justamente te dar uma jornada mais tranquila. Então é muito mais fácil de você sustentar aquele investimento por 10, 20, 30 anos, porque você sabe que uma ou outra, talvez lá dentro daquela cesta, talvez dê errado, beleza, mas várias outras vão entrando, o ETF vai rebalanceando, vai trocando lá dentro os pesos, e tudo isso deixando muito mais tempo para a pessoa viver a vida dela, trabalhar com o que ela realmente vai ganhar dinheiro e conseguir aportar cada vez mais, ao invés de tentar bater o mercado, né? É que eu particularmente nunca tentei fazer, acho que eu aprendi muito rápido a minha lição, mas a gente vê que tem muita gente que, enfim, né? Talvez até consiga percentualmente vencer o índice, mas vai dedicar muito tempo, muito esforço e não é fácil, né? Para a pessoa física mesmo, que é a nossa audiência aqui, não é fácil concorrer com grandes gênios e grandes mentes do mercado que a gente sabe que em percentuais muitas vezes não conseguem bater os índices. Então eu vejo muito que o ETF ele serve para isso, é para realmente dar esse retorno satisfatório e uma jornada sustentável. Acho que é isso que a pessoa física muitas vezes precisa, só que às vezes ela não lembra dessa parte. E você pode ter o seu grau de escolha dentro de uma carteira de ETF, né? Você não precisa falar, vou comprar só o World 11, o SDB e BNDX e vou ficar investido em tudo e seguir. Inclusive, faz muito sentido você ter o seu grau de liberdade. Olha, vou adicionar algum percentual em ouro, algum percentual em Bitcoin, algum percentual em tecnologia. Você ter esse seu grau de customização do portfólio faz sentido pelo seu apetite a risco, pela sua idade, pelo seu plano de vida mesmo. Agora, você fazer isso com ETF é libertador, porque você consegue implementar a sua visão de forma muito mais simplificada, usando ativos eficientes e correndo menos risco no final do dia. Então, até na Bolsa Brasileira, né, que o pessoal bate muito na Bolsa Brasileira, inclusive eu, né, bato muito na Bolsa Brasileira, falo, tem que diversificar globalmente, classes de ativos diferentes. A gente tem ETF de Bolsa Brasileira. Vamos pegar aqui o exemplo, o BEST, né, que é o ETF que a gente lançou recentemente. É um ETF que, mesmo dentro da Bolsa Brasileira, busca ter uma alocação mais inteligente do que simplesmente comprar Ibovespa ou ficar tentando selecionar uma ação ou outra. Então, a gente pega aqui os segmentos mais estáveis da economia, que é banco, energia, saneamento, seguro, telecom, e tem filtros de qualidade, que é empresas que têm lucro líquido por 3 anos consecutivos, pagam dividendos por 3 anos consecutivos, você seleciona as empresas que estão gerando retorno, né, no final do dia, gerando lucro e pagando dividendo dentro desses segmentos, e você tem um ETF que bate o Ibovespa nível assim 4 vezes mais rentabilidade do que o Ibovespa no mesmo período, né? Olhando o backtest aqui dele, o ETF é recente, né? Mas bom, já no período recente já bate o Ibovespa, mas em longos períodos ele bate ainda mais, mostrando que você consegue fazer um investimento inteligente via ETF, mesmo no mercado em que é muito concentrado, né? Em poucas empresas. Então o ETF está aí para ajudar o investidor em qualquer classe de ativo que a gente pensar mesmo. Boa. E acho que a gente pode até comentar, além do BEST, que pagam dividendos, a Investo também tem o UTIL 11 e o BASED11, é isso? Isso mesmo. Então, o BASED11 paga dividendos, ele é um dividendo trimestral aqui nesse caso. Você pode acompanhar aqui, né? O último dividendo pago foi recente agora, então pagou 1,70 por ação do BASED11 por cota, né? E é um dividendo que ele é bastante estável ao longo do tempo, é na casa de 11% em dólar. Ele tem um pouco mais de volatilidade aqui, porque ele é dolarizado, né? Então ele varia também com a variação do dólar. Então ele está gerando dividendo, mas ele tem uma volatilidade do dólar embutida aqui no crédito privado também. O TIL11, que é um ETF de utilities brasileiras, que é empresas prestadoras de serviço de utilidade pública, né? E ele paga dividendos também, um ETF recém-lançado aqui pela Investo, e o BEST11, que é um ETF que paga dividendo, ainda não teve um período de dividendos para a gente falar sobre o dividendo pago, mas são ETFs de renda mensal, tanto o TIL quanto o BEST. Boa, boa. Eu vejo que assim, a minha estratégia pessoal não é através de dividendos. Eu sou muito mais da acumulação e do crescimento. Mas falando assim do público geral, as pessoas buscam muito soluções que pagam dividendos. Acho que
se é uma questão só cultural, ou se realmente tem a necessidade aí da renda mensal para as atividades, mas são ETFs que aqui o pessoal comenta bastante, sabe? O pessoal sempre quer trazer, quer ver uma atualização, como é que tá sendo e tal. E não sei se a Investo pretende lançar mais soluções que pagam dividendos, mas é um tema muito quente que o pessoal sempre fala e sempre pede. E no final das contas, para quem tem esse objetivo, vai encontrando formas para, né, se expor a esses diferentes mercados, né? Sempre buscando aí a descorrelação e enfim, né, a diversificação para cada um deles. Legal. E nesse ponto, acho que vale mencionar aqui, né, olhando o nosso site também, uma ferramenta que a gente tem para ajudar a construir esse tipo de portfólio. Então, a Investo criou um simulador, né? Você vem aqui no nosso site, tem essa abinha do simulador, e você pode usar uma das carteiras pré-determinadas que a gente colocou aqui, né? Conservadora, moderada ou arrojada, e você pode mudar a composição também, criar sua própria carteira, mudar, aumentar em um ETF, diminuir em outro. E aí você simula como teria sido a performance. Todos os ETFs têm índices de referência por trás, então mesmo um lançamento recente, a gente consegue voltar mais tempo para entender como teria se comportado o portfólio. E você compara, né? Você pode comparar com o Ibovespa, você pode comparar com o CDI, você pode comparar com o IMAB. Então, por exemplo, eu peguei aqui o portfólio arrojado, né? Então, comparando com o CDI, um valor inicial de R$100 mil. Aí você fala, bom, gostei desse portfólio, o que tem dentro dele, qual que foi o retorno? Retornou 55%, enquanto o CDI retornou 25%. Você tem o índice de Sharpe aqui dele, 1,6, né? Um Sharpe bastante elevado. Retorno anualizado, 25% ao ano com 7% de vol. Então, você tem aqui, né, por período, rentabilidade em 1 ano, 2 anos, 3, 4, como que ele se comportou em cada ano, como que seu patrimônio teria evoluído, né? Se investisse lá em 2023 100 mil, você teria 118 mil no final do ano, aí no final de 2024 você teria 146 mil, como que ficou em renda fixa, Brasil internacional, renda variável, Brasil internacional, cripto, alternativos. Então, você tem aqui, né, uma distribuição e detalhes dos ativos. Bom, gostei, vou pegar esse relatório, quanto que eu tenho que alocar então? Então, pega esse ETF e compra 40 mil nele, 15 mil nesse outro, 21 nesse outro, bem prático mesmo, se você quiser simular, imprimir, né, pegar o PDF aqui, um Excel dessa carteira aí, e alocar, você sabe qual é a rentabilidade de cada ativo, como que eles têm se comportado. Você pode salvar em Excel, gerar um PDF, refazer a simulação. Você pode, inclusive, falar, coloquei 100 mil e quero aportar 1.000 por mês aqui. Como que teria ficado a performance, né? Você vai aportando todo mês, olha, você está sempre aí, quase sempre ganhando do CDI, e mais recentemente teria despontado ainda mais, né, por conta do crescimento global. Muda as datas também. É bem didático esse simulador para ajudar a criar a carteira. Nossa, eu sabia que tinha, mas acho que vou fazer meia culpa aqui, hein? Nunca tinha clicado para ver que era tão completo assim. Acho que até para facilitar realmente alguns estudos, algumas simulações, dar uma olhadinha em comparação com benchmarks, né? Às vezes a gente tem dificuldade, falar aqui do meu lado, por exemplo, a gente tem dificuldade quando o ETF é muito novo, tem 2 semanas ou tem 1 mês. Cara, você não consegue fazer uma comparação muito fácil com o benchmark, porque, cara, é muito novo. Então, ou você consegue puxar o índice, mas às vezes esse índice não é tão fácil assim de puxar, ou é no olho mesmo, né? E assim acho que fica bem mais fácil, bem mais interessante. Show demais. E entender como se comporta dentro de um portfólio, né? Você fala, bom, gostei, deixa eu refazer essa simulação e eu quero adicionar o Best 11 com 5% e eu tenho que tirar 5%, vou tirar aqui só por... tirar 2 aqui, vou tirar 3 ali só para fechar os 100%. Aí você refaz a simulação e vê como teria sido o seu portfólio com esse novo ativo. Você tem todos os dados novamente aqui, né? Boa, não, show demais. Cauê, vamos lá. A visão do Cauê e da Investo em relação ao mercado de ETFs brasileiro. Como é que vocês veem esse ecossistema todo se desenvolvendo? Claro que eu acho que a Investo é protagonista nisso, né? Tá ajudando demais a todo o mercado se desenvolver, tá incomodando o bancão, lançando produtos diferentes. Eu sou dos disruptivos, eu sempre falo pro pessoal que eu trago aqui no podcast. Cara, sou fã demais de quem tá inovando, de quem tá fazendo coisas novas. Então,
Qual que é a visão de vocês para isso aqui no Brasil e também talvez até comparando com a revolução que já aconteceu nos Estados Unidos, né? Aquela coisa toda de lá hoje em dia é banal, né? Todo mundo investe através de ETF, lá, negócio normal, e aqui a gente ainda está engatinhando, vamos dizer assim. O Anthony, o investimento em ETF é parte de um movimento, é um movimento que depois que você engaja, é um caminho sem volta. Você começa a utilizar na sua alocação, você começa a ver o valor que ele tem para o seu patrimônio, mas vai além. Você vê o valor que ele tem para a sua tranquilidade como investidor. Você dorme mais tranquilo, você acorda mais tranquilo, você fica menos ansioso e você consegue até trabalhar mais no que você ganha dinheiro para aportar mais e fazer o seu patrimônio render ainda mais. Então, não só no retorno financeiro que ele te dá, nas vantagens tributárias que ele tem, no benefício. Eu só opero renda fixa. Faz via ETF, então que você vai pagar menos imposto, você vai ter um retorno maior por conta dessa questão tributária. Mas não, eu quero fazer uma alocação diversificada, inteligente. O ETF está aí. O movimento começou há muito tempo com John Bogle falando de índice, demorou muito. Vanguard demorou 30 anos para pegar uma atração, claro que sempre foi, né, grande assim, cresceu rápido, mas demorou 30 anos para pegar essa atração que hoje a gente conhece a Vanguard como a gestora de fundos indexados, né? Mas demorou essa barreira para quebrar. E hoje esse movimento já acontece no mundo inteiro, desde o institucional a pessoa física já investe. E o brasileiro, alguns já conheciam e gostam muito que a gente está ajudando a fomentar esse mercado no Brasil, trazer mais produtos, mais opções para investimento em ETF, e alguns estão descobrindo o movimento agora e entrando e se apaixonando, porque é realmente algo que você entende, começa a usar, e aí você não quer mais usar outra coisa para fazer investimento, porque o ETF ele quebra paradigmas, ele te liberta de uma forma que você consegue enxergar seu investimento trabalhando para você e não você trabalhando para fazer o seu investimento. Boa, eu acho que o valor do tempo da pessoa, do tempo do investidor, ele essa economia de tempo e de tranquilidade é espetacular. Então, o ganho que você tem efetivamente utilizando ETFs na carteira, seja se for uma carteira 100% de ETFs ou parcialmente, você já vai ter vários benefícios. Cauê, para a gente ir encerrando aqui, estamos na finaleira já, vamos lá. 3 ETFs para o pessoal dar uma estudada aí do portfólio da Investo, por favor. Perfeito. Vou falar do VWRA, que é um novo lançamento, e acho que faz todo sentido, né? Pode estudar o World 11 aí junto com ele, né? Vou colocar na mesma categoria, mas VWRA é um ETF UCITS de economia global, então traz vantagens tributárias e investe na economia global de forma ampla. Acho que é um ativo que é fundamental na carteira de todo brasileiro. LFTB é também um ativo fundamental. Você investe em Tesouro Selic, tem um pouquinho de IPCA que te gera um retorno adicional, mínima volatilidade e ainda paga menos imposto. Né? Selic a 15% te gera retorno, a Selic caindo te gera retorno também. Então, é um ativo que deveria estar na carteira de todo e qualquer brasileiro. E o Best 11, que é um lançamento que a gente ficou muito feliz de conseguir trazer, porque é uma forma diferente de olhar a Bolsa Brasileira. Você olhar a Bolsa Brasileira pensando em segmentos estáveis, né? O que tem de bom na Bolsa Brasileira a gente conseguiu trazer nesse ativo, e com essa questão do dividendo que ajuda a filtrar a qualidade das empresas pelo lucro, pelo pagamento de dividendo. Então, vale a pena olhar mais a fundo. Acho que esses 3 aqui, aí são super legais de você se aprofundar. Não, maravilha, maravilha. Pessoal, tá claro aí, então, tá super esclarecido. Vamos lá, Cauê, para encerrar, últimas palavras aí, e já vou adiantar aqui o meu lado, agradecer demais a sua presença aqui, a Investo toda. É um prazer receber vocês, fico muito grato por disporem aí da atenção de vocês, e novamente reforçar, deixar aqui os parabéns e até o agradecimento pelos materiais lá do site, pelos lançamentos dos ETFs, isso facilita muito para nós, e a gente vai assim fomentando junto todo o mercado, falando mais sobre isso e também levando conhecimento aí para as pessoas. Então, novamente, muito obrigado. Eu agradeço muito o convite, sempre muito legal falar de ETF, explicar um pouquinho mais a fundo essa questão de in-kind, in cash,
liquidez do ETF. Então, a gente gosta muito de ajudar quem está investindo a conhecer um pouco mais o bastidor, né, da operação disso tudo e as estratégias de investimento. Você viu que só a Investo tem 26 ETFs já disponíveis. Você pode montar um portfólio super diversificado e considere algumas classes de ativo. Muita gente não tem ouro, não tem Bitcoin, não tem mercado imobiliário, private equity, não tem tecnologia, semicondutores, energia nuclear. Considere colocar algo no seu portfólio que no longo prazo vai fazer a diferença. Acho que pelo menos a provocação fica válida aí para todo mundo olhar a carteira e entender se tem algo que daria para adicionar. Não, show demais. Pessoal, então estudem aí como possíveis satélites, vai. Tem o core, tem o satélite, né? Não, show de bola, o Cauê. Obrigado, cara. Enfim, então, novamente, agradecer demais aqui o Cauê Investo. Pessoal, comentem aqui embaixo quem mais vocês querem ver aqui nessa série de conversas aqui do ResultaCast. E muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre-se sempre que investir certo resulta capital.